Olá! Se você é escritor ou aspirante a escritor e terminou de escrever o seu livro, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é parabéns! Eu sei como escrever um livro é um grande feito e como às vezes é difícil a gente chegar naquele último ponto final. E a segunda coisa que eu tenho para dizer é atenção, cuidado, preste muita atenção em alguns pontos importantes para você observar antes de você lançar o seu livro e oferecer ao grande público. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, diferente de anos atrás, existem muitos caminhos alternativos que a gente consegue, a baixos custos ou até sem custos, disponibilizar o nosso livro em e-book ou até mesmo impresso. E eu também conheço a nossa ansiedade. Quando a gente termina de escrever uma obra, a gente tá louco para colocar isso para o mundo, para que as pessoas leiam. E eu passei por isso por muitos anos, porque como eu disse, anos atrás, quando eu era adolescente, eu escrevi a minha primeira obra e os caminhos eram muito mais difíceis. Ou você publicava o livro pela editora tradicional, ou os caminhos eram mais difíceis ou de custos altíssimos. E hoje, com essas facilidades, a gente precisa prestar atenção pelo seguinte: as grandes obras que a gente lê, de grandes escritores, dentro das editoras tradicionais, nenhum desses livros entrou na editora e saiu impresso para as livrarias exatamente da mesma forma. Ele passou por uma série de etapas que foram melhorando e lapidando o texto para que ele estivesse pronto e melhorado para o público. E isso não diz respeito apenas à revisão gramatical. Então o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é o seguinte: explicar quais são os processos pelos quais um livro passa na editora tradicional e que você pode, à sua maneira, dentro das suas possibilidades, fazer também com o seu livro, se você deseja ser um autor independente e lançar o seu livro sem que ele passe pelo processo de uma editora. Abro um parêntese para dizer que se vocês estão gostando da qualidade da imagem do vídeo de hoje, é graças ao Projeto Culturando, essa associação da qual eu faço parte, que atua em prol da cultura aqui no interior de São Paulo, e é o equipamento deles que eu estou utilizando, que ganhamos, né, em uma premiação aqui do estado de São Paulo, uma premiação que nos deixou muito contentes. Então, obrigada, Projeto Culturando. Então vamos lá. Assim que um livro chega em uma editora tradicional para ser trabalhado, para ser publicado, o primeiro trabalho que é feito em cima dele não é a revisão do texto. É feita uma leitura crítica a partir do editor ou do assistente editorial que estiver trabalhando essa obra junto com o autor. Então, eu, autora, vou mandar meu livro para a editora e ele vai voltar para mim cheio de comentários, de sugestões, cenas para cortar, cenas para incluir, furos na trama, arco do personagem mal construído. Então eu vou receber um diagnóstico da minha história. Eu vou receber pontos de melhoria, eu vou receber apontamentos daquilo que tá legal, que a gente eventualmente pode trabalhar melhor. Pessoal, fiz besteira na edição e perdi esse trecho do vídeo que eu tô gravando agora aqui com outra roupa para emendar no vídeo que eu tava editando para vocês. Mas apenas para concluir o raciocínio sobre o papel do editor quando você faz uma publicação dentro de uma editora. Sendo autor independente, que caminhos você pode buscar para cobrir esse papel e esse trabalho em cima da sua história? Você pode seguir dois caminhos, pode seguir um dos dois ou, mundo ideal, seguir os dois, né? O primeiro deles é você contratar uma leitura crítica para sua história. Você pode contratar um escritor, um agente literário, um editor que trabalhe freelance com esse tipo de serviço, que vai te devolver a obra comentada, com esses apontamentos que você teria dentro de uma editora, uma pessoa que tem visão de construção de trama, de personagens, que tem visão de mercado, e você normalmente recebe também um relatório com pontos fortes, pontos de melhoria, construção de personagens, da trama e entre outras análises que serão feitas para a sua obra. Esse é um papel bastante focado na trama, na construção da trama. Agora, quanto à sua preocupação para o mercado, para o público-alvo que você quer alcançar, você pode seguir um caminho que esse sim provavelmente não vai ter nenhum custo para você, que é eleger leitores beta para sua história. Mas fica apenas o cuidado para você eleger leitores betas corretamente. Precisa ser um grupo de pessoas que façam parte do perfil do público-alvo que você quer alcançar. Então, se você escreveu uma história para garotas de 13 a 15 anos, de classes A e B, eleja garotas nessa faixa etária, de preferência que sejam pessoas que tenham o hábito de ler, que gostem de ler, tenham bastante experiência com a leitura, porque elas terão uma visão
mais crítica para te apresentar. Não que o papel dos leitores beta seja apontar problemas na sua trama. Na verdade, neles você vai testar a reação da leitura. Você vai testar se os caminhos que você tomou funcionaram, se eles amaram o personagem que era para ser amado, odiaram o que era para ser odiado, se eles sentiram que algum trecho da história ficou cansativo, se é o tipo de livro que eles se empolgariam para recomendar para outras pessoas, para o grupo de amigos deles. Você pode testar também, se você já tiver isso pronto, a capa, a sinopse, qual a reação deles. Pode até elaborar um formulário para eles responderem para você, mas eu sugiro, mesmo que você faça um formulário, que em um primeiro momento deixe-os livres para te falarem como eles se sentem ao ver essa história. Você precisa de pessoas que te deem um parecer muito sincero. Então, com a leitura crítica e com um grupo de leitores beta, você consegue amarrar e fechar esse tipo de trabalho que dentro de uma editora você teria. Outra etapa que acontece dentro de uma editora antes da revisão ortográfica e gramatical é o copy desk, a preparação de texto. O que é essa etapa? Ela não é apenas uma revisão textual, ela trabalha principalmente a correção de duplos sentidos, trechos confusos. Outra função da preparação de texto é preparar o seu material, o seu documento de texto para o diagramador. Então, às vezes, a gente escreveu colocando o recuo de espaço da nossa maneira, os travessões de falas também do jeito que a gente prefere. E o preparador, ele vai padronizar o seu texto, ele vai deixar o seu texto limpo para o diagramador trabalhar e também padronizar algumas coisas. Por exemplo, às vezes, quando eu coloco nomes de músicas, uma hora eu ponho entre aspas, uma hora eu ponho em itálico, uma hora eu ponho com minúsculo, uma hora com maiúscula. O preparador de texto, ele vai padronizar. Existem alguns padrões normalmente seguidos quando uma editora ou uma revista não exige um padrão específico. Não estou trabalhando em uma editora, existem vários profissionais que oferecem esse serviço de copy desk, de preparação de texto, que você pode encontrar no mercado. Lembre-se apenas de ter boas referências desse profissional antes de você contratar e pesquisar, porque os preços podem variar bastante, a depender, mais uma vez, da experiência de cada um. Aí sim chega a aguardada etapa, e que a gente muitas vezes acha que é só ela que eu preciso, a etapa da revisão de texto. Olha quanta coisa aconteceu antes do seu texto ser revisado. Ele já foi avaliado criticamente, ele já passou por um teste de público e ele já passou por uma preparação e padronização do texto. Aí sim é o momento de revisar, mas antes de eu entregar esse texto na mão do revisor, se você pegou profissionais para fazer as etapas anteriores, é bem importante que a cada vez que um desses profissionais lê a sua obra e te devolve, o autor leia de novo, veja os comentários que foram deixados, dê uma repassada na obra, absorva tudo aquilo que está sendo apresentado como comentário, como sugestão, para você ir trabalhando a sua obra, porque não é de uma vez só, não é uma leitura do revisor e uma leitura do autor. É um processo editorial realmente, em que cada etapa vai te sinalizando alguma coisa para você trabalhar na obra. E na revisão, ele vai te sinalizar justamente os errinhos que escaparam. Seja porque uma falha de digitação, que eu troquei uma letra ali, troquei duas letras de lugar, seja realmente por um erro gramatical, uma vírgula que eu usei errado ou que eu deixei de usar. A revisão vai fazer basicamente esse papel da correção do seu texto. Então o revisor vai trabalhar sua obra, vai devolver a obra para você com como que chama mesmo? Deu branco. Lembrei. Com o controle de alterações ativado. Então, se você trabalha com o editor de texto do Word, por exemplo, você não vai receber o seu texto de volta, você não sabe o que ele mexeu. Não, tudo que ele mexeu, ele vai vir marcado de alguma forma. É difícil de eu explicar. Eu vou tentar até colocar um print aqui para vocês na edição. E é o autor que vai, alteração por alteração do revisor, aprovar ou reprovar. Logicamente, tudo que for uma correção, a gente precisa aprovar. A não ser que ele às vezes deu uma sugestão que é uma melhoria no seu texto e você não concorda por uma questão de estilo, aí você pode recusar, mas tudo que for correção, preste atenção para deixar o seu texto certinho. Também é fácil encontrar revisores no mercado. Mais uma vez, preste atenção em referências, né? Tente conversar com autores com quem ele já trabalhou. Nas editoras, normalmente passa por mais de uma revisão. Pode acontecer até 2 revisões de texto depois de todo aquele processo inicial. Mas é lógico, você, autor independente, às vezes tem uma verba limitada para trabalhar em cima do seu livro.
Se você fizer pelo menos uma revisão bem feita e você também repassar a leitura, aprovando e relendo, às vezes o revisor pode deixar escapar alguma coisa, né? Pode confiar, mas eu diria que de tudo que a gente falou até agora, se você não tiver dinheiro para nada, eu quero lançar meu livro, mas eu não tenho nada para investir, pelo menos uma boa revisão de texto, eu diria que não é nenhuma necessidade, é a nossa obrigação enquanto escritores. E a gente tem que pensar que quando a gente põe um livro para vender, eu ter muitos erros gramaticais é como qualquer outro produto, é como um fabricante, por exemplo, de sofá, ele põe um sofá à venda e tem muita linha solta, descosturando, tem uma mancha no tecido, a espuma não está confortável. Então a qualidade do trabalho que a gente espera de qualquer produto é o que a gente está oferecendo através de uma boa revisão de texto. Não só a revisão, como eu disse, a construção da trama, dos personagens, tudo conta. Mas erros gramaticais, eles podem contar muito negativamente para a sua imagem. Então isso eu realmente diria, dê atenção especial. Então a partir do momento em que seu texto está pronto, seja na editora tradicional, seja de forma independente, chega o momento de fazer a diagramação, que é pegar aquele texto que está solto no editor de texto e arrumar dentro do tamanho da página que vai ser impressa ou da página que vai para e-book. Eu sei que existem diagramadores automáticos, né, para quem trabalha principalmente com a Amazon. Eu pessoalmente ainda não trabalhei com a Amazon, não sei dizer exatamente os caminhos, mas muita gente pode te oferecer ajuda nesse caminho. Ou você pode contratar um diagramador, a pessoa que vai fazer esse ajuste do texto dentro da página. E depois que essa diagramação é feita, é legal, se você não tiver o tempo ou a disposição de reler a obra inteira diagramada, é interessante se você puder, porque às vezes a diagramação pode ter trocado alguma coisa de lugar, não custa, né? Mas pelo menos dá uma passadinha de olho, se tudo ficou no formato que você queria, se tudo ficou do jeitinho que você esperava. E quanto à capa? A capa, a gente sabe que existem N coisas que a gente pode falar a respeito, até tem um vídeo específico a respeito disso, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acessar depois. Mas o mais importante, existe o apelo por público que eu quero trabalhar, existe o tipo certo de cores, de imagens, o que vende mais, o que vende menos. A questão que eu quero falar aqui é a seguinte: eu tenho uma prima que gosta de mexer no Photoshop e ela vai fazer a capa de graça pra mim. E vai ficar linda, não duvido, vai ficar linda. Qual que é o grande cuidado para você trabalhar uma capa de livro, seja de e-book ou impresso? O e-book, ele é um pouco menos crítico, porque é só a capa frontal. Mas ele tem um problema que você pode enfrentar, que é a questão de direitos de imagem. Às vezes, uma pessoa que não trabalha profissionalmente com um banner, uma capa de livro que vai ser usada para fins comerciais, ela pode usar uma fonte que não tinha direitos liberados para comercializar, ela pode usar uma imagem que tinha direitos autorais que precisam ser pagos, e vai que o detentor desses direitos acaba descobrindo essa imagem sendo usada indevidamente, ela não foi comprada, ela foi baixada de algum lugar, ele vai atrás de você depois para requerer os direitos dele, e podem ser direitos caros, você não vai ter opção, a não ser muitas vezes pagar ou entrar numa briga judicial a respeito disso. Então, pega um capista que já trabalhe com isso, que já conheça essas regras, sabe onde baixar as imagens livres de direitos ou vai comprar as imagens devidamente, ou se você tiver aquele amigo que trabalha com isso e vai te fazer como cortesia, dá esse alerta para ele, pergunta se ele sabe onde baixar essas imagens que sejam livres de direitos autorais, ou que faça a compra em bancos de imagens. Mesma coisa, mesmo cuidado com as fontes. E para livro impresso, se o capista não é profissional, às vezes ele pode errar o tamanho da lombada do livro. Então, quando a gráfica vai imprimir o livro, a lombada fica de um tamanho diferente do seu miolo do livro. Então, na hora de dobrar a capa do livro em cima do miolo, pode ficar errada a configuração da sua capa. É interessante tomar esse cuidado e trabalhar com profissionais que realmente já sabem o que estão fazendo por conta desse cuidado. Envolve custo? Envolve muitas vezes, mas você tem que pensar o seguinte: é o seu livro, é o seu produto, é o seu bebê, então você pretende comercializar, você pretende obter renda a partir dele, é preciso fazer algum investimento. Aí meu livro está pronto, entra a última parte, a divulgação, as vendas, você fez todo o trabalho com o seu texto, você soltou o seu e-book, você mandou imprimir ou você está mandando imprimir sob demanda. Fica aqui uma dica para vocês, viu? Eu estava pesquisando, existem hoje
editoras, né, ou gráficas que elas colocam o seu livro nos canais de venda e elas imprimem sob demanda, ou seja, ela não faz estoque de livro. Cada vez que alguém clica em comprar, ela imprime e manda para a pessoa. Fica a dica para pesquisar e fecha o parênteses. A editora tradicional a gente já sabe como é que acontece. Ela imprime todo o estoque, ela solta nas livrarias e o autor recebe seus direitos autorais. E o autor independente é ele quem vai criar suas estratégias de venda, cuidar dos seus canais de venda, pode ser uma loja virtual própria, pode ser e-book, pode ser trabalhando as duas formas ao mesmo tempo. Mas o grande ponto de atenção é que às vezes nesse momento o autor independente sente que, sorte do autor que tem o amparo de uma grande editora, porque ele tem mais visibilidade. Eu já fui publicada por grandes editoras, se Deus quiser, continuarei a ser. E eu posso dizer por experiência própria, o trabalho de divulgação do autor é sempre o mais importante. Porque a editora, no momento do lançamento, ela realmente vai dar uma atenção especial para o seu livro, junto aos outros lançamentos do mês, da semana, e ela vai alcançar o grande público que a acompanha, que confia nos livros que ela publica, na qualidade das suas obras. Então você vai alcançar, através do público da editora, pessoas que não te conheciam. Mas, depois que passa esse momento de lançamento, a editora está trabalhando com outros autores, com outros lançamentos, os investimentos e o foco dela vão para outro lado. É o autor que precisa continuar esse trabalho, de divulgar, de vender, de construir seu público, falar do seu livro, trabalhar junto com parcerias, com blogs, com Instagrams literários. Então, não pense que quem está na editora está ali tranquilão, só recebendo direitos autorais, e quem é independente está ralando. Os dois têm que ralar igualmente. E principalmente prestar atenção nas críticas que você está recebendo. Desde os elogios, que é uma delícia de receber, a gente adora, até as críticas que trazem à tona pontos de melhoria, fraquezas na história. É lógico, às vezes tem aquele leitor que veio fazer uma crítica maldosa, que te chateou pra caramba. Não é a partir da crítica dessa única pessoa que você vai definir se o seu livro é o melhor do mundo ou se o seu livro é o pior do mundo. Vá observando, perceba tendências. Às vezes 3, 4 pessoas já falaram que eu tô enrolando demais na descrição, 3, 4 pessoas já falaram que não sentiram empatia pelo personagem X. É um ponto de atenção. Então preste atenção em tudo que as críticas estão trazendo, porque elas vão te munir, vão te dar combustível e ferramentas para você continuar melhorando suas próximas obras. Dito tudo isso, eu desejo a você muito sucesso em seu lançamento, que você realmente cative leitores, conquiste o seu público, trilhe o seu caminho de escritor e tenha em mente o seguinte: não espere virar um best-seller, não espere virar um grande escritor referência já no seu primeiro lançamento. Às vezes o primeiro pode ter uma visibilidade pequena, o segundo você vai melhorar algumas coisas, no terceiro você conquista mais pessoas. É um caminho, então não desanime às vezes por ter resultados menores do que você esperava, ou porque eu fiquei sabendo de um outro escritor que vendeu 3 vezes mais do que eu vendo. Repense suas estratégias, lógico, às vezes você está errando em alguma coisa, mas não desanime. Tudo é um caminho, como todo o resto na vida, né? Inclusive publicar e construir sua carreira de escritor também. Um beijo e boa sorte para todo mundo!